Bem, como eu prometi, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e por que que é grave, porque isso é histórico. É um juiz da Suprema Corte brasileira sendo julgado à revelia por um governo de outro país, né, os Estados Unidos. Isso é histórico, isso é lendário. E isso tem uma dimensão tão grande, por quê? Porque o que os americanos entendem para eles, né, quer dizer, Deus em primeiro, em segundo lugar, a primeira emenda, né? A liberdade. E é justamente sobre a primeira emenda que o Alexandre de Moraes está sendo julgado e pode ser condenado como um exemplo, né, de uma sociedade que defende a liberdade, que é os Estados Unidos, que foi construído sob o pilar, né, de construir uma sociedade livre. E aí, eu vou trazer para você, que a gente fez um recorte aqui, fez uma pesquisa, um estudo, para dizer como é que chegamos a esse ponto, né? Por que que o Alexandre de Moraes vai ser pego assim pelo governo americano, assim, na véspera das eleições no Brasil, aquela coisa toda? Um tal de, uma espécie de grande finale, é o que eu entendo, entendeu? Que está reservado para o ministro da nossa Suprema Corte. É, porque a realidade brasileira não está distante da realidade americana, não. E a gente aqui foi uma espécie de laboratório, né, para tentar fazer o que fizeram com a sociedade americana, né? Primeiro que o governo Biden foi um governo que se deixou dominar, né, por facções criminosas que tomaram conta do governo americano, né? O Biden era uma pessoa que já estava assim meio, né, decadente mentalmente e tal, e aí tomaram conta. E as plataformas digitais americanas foram muito atacadas, né? Essas plataformas, essas big techs foram muito atacadas pelo governo americano. Por quê? Porque existia muita coisa errada acontecendo, né? E nem tudo podia ser falado lá nas redes sociais americanas. Então, houve sim uma grande censura lá nas redes americanas, nas big techs, e essas big techs sofreram com isso, né? Sofreram com isso. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo que eu vou separar para você. E Donald Trump foi um homem que tentou brigar com o sistema, entendeu? Quando ele foi brigar com o sistema foi para cima dele. Quando ele estava presidente, né, que armaram para ele, né, para tirar ele do governo, aquela o que ele chama de falsidade, fraude eleitoral, ele fez o que fizeram aqui no Brasil, né? Ele contestou o resultado, não foi na posse, aquela coisa toda, entendeu? Do Joe Biden. E aí armaram aquela invasão do Capitólio lá para quê? Para culpar, entendeu? O, o Trump de que ele estava tentando dar um golpe, sei lá o que, lá nos Estados Unidos. E foi exatamente essa receita que foi usada aqui no Brasil 2 anos depois, entendeu? Só que o Trump, ele reverteu o quadro. Por quê? Porque ele precisava falar para o povo, olha, não é isso, né? Eu estou sendo vítima. A sociedade está sendo vítima. E aí ele começou a pensar em criar sua própria rede social, entendeu? E aí se associou a um grupo de magnatas americanos que queriam trazer a liberdade de volta, criaram a Rumba. Eu não sei falar esse nome não. E daí ele começou a falar nas Rambas, nessas redes sociais dele. O que que aconteceu? Como era dele, não podia censurar, porque ele que controlava, né? Ele tinha acesso. Não era dele, mas ele tinha. Foi feita para ele falar, né? Então, como ele era restringido no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, entendeu? Ele começou a falar nas redes dele. Mas a sociedade americana, que estava engasgada com essa censura, com esse bloqueio da liberdade de expressão que estava sendo imposta para aquele povo americano, o que, que eles foram? Eles iam lá na plataforma onde o Trump tinha ressonância, né? Pegava o conteúdo e jogava nas plataformas, nos perfis deles. E aí no Twitter, e aquilo começou a tomar conta da opinião pública. Foi aí que Trump virou o jogo, entendeu? E aí o que, que acontece? Agora nós estamos aqui no Brasil passando por esse pedaço que ainda não viramos esse jogo. E vamos começar a entender isso agora, tá certo?
Então, eu entendo que os americanos estão preparando um grande finale, né? Porque o Alexandre de Moraes vai ser, como dizer assim, o juiz, o julgamento de exemplo para que não se faça nada contra a primeira emenda da Constituição americana. Vamos entender todo esse histórico que eu separei para vocês? Então tá bom. Mas antes, deixa eu agradecer a turminha que mandou o Pix de ontem para hoje. Muito obrigado, viu? Chegou aqui. Ó, chegou numa hora boa. Vocês não fazem ideia que a coisa aqui tá apertada, entendeu? Mas sempre tá chegando uma hora que está compensando. E dizer que nós estamos no vídeo 1013 da CCI. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, tá certo? Então, estou deixando a chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com. A turminha que sempre está colaborando e que quiser colaborar também, a gente aceita de bom grado, tá bem? Qualquer valor está valendo. Então vamos a esse estudo, né, esse compacto, esse histórico que vai mostrar para você a importância que é esse julgamento que o Alexandre de Moraes está sofrendo lá, da qual ele não compareceu, né? Correu a revelia. E olha, o governo brasileiro não está defendendo ele, não. Ele acha que está. Mas vamos ver. Social Twitter fez um comunicado agora há pouco avisando que bloqueou a conta do presidente Donald Trump por 12 horas. Esse daí é o Twitter da segurança da rede social, dizendo que, como resultado da situação de violência que acontece em Washington, foi requerida a remoção de 3 tweets de Donald Trump. E se ele continuar com os tweets, depois dessa remoção, né, desse fechamento do Twitter de Donald Trump, aí ele pode ser excluído permanentemente. O Twitter também diz que está monitorando em tempo real a situação em Washington e monitorando também outras atividades suspeitas dentro do Twitter que possam estar levando à incitação da violência. O Twitter anunciou nesta sexta-feira a suspensão permanente da conta do presidente americano Donald Trump. A plataforma citou o risco de mais violência depois do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos por partidários do republicano. A decisão foi tomada após 2 tweets publicados nesta sexta-feira. Em um deles, Trump prometeu que nenhum de seus apoiadores seria desrespeitado. No outro, disse que não compareceria à posse de Joe Biden em 20 de janeiro, indo contra a tradição da democracia americana. De acordo com a rede social, as 2 publicações devem ser lidas no contexto atual e como podem ser mobilizadas por diferentes públicos. A empresa determinou que os tweets violaram a política de glorificação da violência, decidindo pela suspensão permanente do usuário @RealDonaldTrump. O Twitter confirmou ainda que centenas de funcionários assinaram uma carta ao diretor executivo da plataforma, incomodados com a insurreição de quarta-feira. O documento pedia que a companhia avaliasse seu próprio papel nos ataques ao Capitólio. A rede social favorita de Trump já havia bloqueado o perfil do presidente por 12 horas após o caos instaurado na capital americana. Na quinta-feira, o republicano publicou um vídeo que parecia acalmar as tensões, reconhecendo que sua presidência está terminando e prometendo uma transição suave a Joe Biden, sem citar o nome do sucessor. In so doing, I was fighting to defend American democracy. Então, o que aconteceu foi isso. Eles criaram aquele factoide lá, né, para incriminar os eleitores, né, do Donald Trump. Para quê? Para evitar protesto contra o resultado eleitoral da época. A mesma coisa aqui, entendeu? Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, o que acontece? O Trump foi proibido de usar as redes sociais para se defender. Quer dizer, armaram para ele e ele não pôde se defender. E ele, quando ele não pôde se defender, quem não pôde se defender também foram os eleitores dele, que é a grande maioria, que eu acho que ele ganhou na época. Entendeu? Então, o americano ficou macho com isso. E aí foi onde que começou todo um processo né, de reação da sociedade americana para se livrar desse regime que estava se impondo lá no governo americano. Vai vendo. Agora a gente fala sobre as consequências da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Agora há pouco, a rede social Twitter suspendeu permanentemente a conta do presidente Donald Trump. Vamos agora a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, o que disse o Twitter para tomar essa atitude?
Olha, o Twitter disse que estava fazendo essa suspensão depois de já ter dado alertas na quarta-feira, porque considera um risco a novos incitamentos à violência, ou seja, considerou que o que o presidente fez foi um incitamento à violência. Agora, a empresa também conclamou outras plataformas digitais a fazerem o mesmo, a banirem contas do presidente Donald Trump. Inclusive a Apple, que tem uma plataforma muito usada por seguidores de Donald Trump, pessoas que se sentem mais à vontade, na direita mais radical, elas costumam frequentar essa plataforma da Apple e ela já disse que também vai considerar a possibilidade de eliminar a conta do presidente Donald Trump. Carla. O empresário Elon Musk afirmou em conferência do jornal Financial Times que suspenderia a proibição de o ex-presidente americano Donald Trump usar o Twitter se o acordo para comprar a rede social sair adiante. Eu reverteria a proibição, afirmou o bilionário, embora tenha esclarecido que, como ainda não é proprietário do Twitter, não é certo que isso vá acontecer. A oferta de 44 bilhões de dólares do dono da Tesla para comprar o Twitter ainda precisa de apoio de acionistas e reguladores, mas Musk se manifestou favorável a uma menor moderação do conteúdo e menos restrições na rede social. Penso que não foi correto banir Donald Trump, disse Musk. Acho que foi um erro porque marginalizou grande parte do país e, em última instância, não resultou em que Donald Trump não tivesse voz, destacou o empresário. Trump foi banido do Twitter e de outras redes sociais depois que seus apoiadores, estimulados por seus tweets alegando fraude eleitoral, atacaram o Congresso americano em janeiro de 2021 em uma tentativa frustrada de evitar que Joe Biden fosse certificado como vencedor das eleições presidenciais de 2020. Musk afirmou que sua postura é similar à do cofundador do Twitter, Jack Dorsey, em relação a que as proibições permanentes deveriam ser raras, reservadas para contas que são spam, fraudes ou executadas por bots de software. Donald Trump de volta às mídias sociais para burlar as suspensões impostas por Twitter, Facebook e YouTube por causa de fake news. O ex-presidente americano criou uma rede só dele e ela se chama Verdade. Quem explica é o repórter Pedro Moreira, direto de Nova York. O anúncio foi feito nas mesmas mídias que Trump quer combater. Mas como o ex-presidente foi suspenso do Facebook, do Twitter e do YouTube, quem postou a notícia foram os filhos e a porta-voz do ex-presidente. A rede, que vai contar com um aplicativo próprio, será criada por uma nova empresa de capital aberto, formada pela fusão de duas unidades de negócios de Donald Trump. Uma ligada à comunicação, a outra de aquisições na Bolsa de Valores. O lançamento da TMTG, Trump Media and Technology Group, foi muito bem recebido em Wall Street, tanto que as ações da companhia chegaram a registrar uma alta de 400% ao longo do pregão de hoje. No comunicado conjunto das empresas ao mercado, Donald Trump diz que vivemos em um mundo onde o Talibã tem uma grande presença no Twitter, mas seu presidente americano favorito foi silenciado. Isso é inaceitável, afirma ele. Na página da nova companhia na internet, o texto de apresentação fala em uma força unificadora para a liberdade de expressão, sem discriminação política, sem cultura do cancelamento e de resistência às grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. A previsão é lançar uma versão beta de testes no mês que vem, apenas para convidados. Aos interessados, já é possível se inscrever em uma lista de espera. A versão final tem previsão de ir ao ar no primeiro semestre do ano que vem. A nova rede social do ex-presidente Donald Trump vai se chamar Truth, que em inglês significa verdade. A escolha do nome é, no mínimo, curiosa, já que Trump foi banido das principais redes sociais da internet justamente por ser acusado de propagar notícias falsas, dentre outras violações dos termos de uso das plataformas. Logo após a invasão do Congresso americano, no dia 6 de janeiro, as maiores redes sociais anunciaram o bloqueio das contas do ex-presidente, alegando que as postagens incitavam a violência. Trump foi expulso do Twitter, rede em que possuía mais de 88 milhões de seguidores, e do Snapchat, que somava 1,5 milhão de conexões. Facebook e Instagram bloquearam o republicano até pelo menos janeiro de 2023. Mesmo inativa, a página de Trump no Facebook soma mais de 35 milhões de seguidores. A suspensão no YouTube, em que estão 2,7 milhões espectadores,
também não foi definitiva, mas sem data para acabar. Estou animado para enviar meu primeiro Truth muito em breve, disse o presidente no mesmo comunicado de lançamento. Agora resta saber se a base de apoio do principal nome do Partido Republicano da atualidade vai se sentir atraída o suficiente para tornar o novo negócio viável. Bem, vou falar sobre isso aqui rapidinho, né? Até peguei uma pesquisa aqui, ó. A Trump Media Group Technology, né? A Trump Media e Group e Technology Group, empresa controladora da rede social Truth Social, desempenhou um papel estratégico fundamental para a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Embora a plataforma tenha uma base de usuários menor que gigantes como o X, antigo Twitter, ou o Facebook, ela funcionou como uma engrenagem de comunicação essencial por meio de mecanismos específicos. A maior força da Truth Social não foi o alcance direto da massa, mas a sua capacidade de pautar a grande imprensa. Trump utilizou a rede como seu canal oficial para anúncios de campanha, ataques a oponentes e declarações polêmicas. Jornalistas e veículos tradicionais, mesmo os da oposição, monitoravam a rede constantemente. Qualquer publicação de Trump virava manchete nacional, gerando o que cientistas políticos chamam de earned media, ou exposição de mídia espontânea e gratuita. A plataforma funcionou como um laboratório de narrativas que moldaram as prioridades dos eleitores através do digital premium. Trump usou a rede intensamente para martelar mensagens sobre a economia e a segurança na fronteira. Ao pautar esse tópico diariamente na Trump Social, conseguiu fazer com que a imigração e a inflação se tornassem os temas centrais. Espera aí, cadê meu painelzinho aqui? Não sou um bom leitor não, viu, gente? Mas está dando para o gasto, né? Ao pautar esses tópicos diariamente na Trust Social, ele conseguiu fazer com que a imigração e a inflação se tornassem os temas centrais, avaliados pelo eleitorado na hora de votar. A Trust Social serviu como uma central de comando para a base aliada na internet. Um post feito por Trump na plataforma era rapidamente replicado por influenciadores de direita, canais do YouTube, perfis do TikTok e fóruns conservadores. Esse ecossistema garantiu que o discurso de Trump chegasse fragmentado a diferentes públicos, contornando restrições de moderação de outras grandes plataformas de tecnologia. A lista de bolsas de valores sob a Strict, né, a empresa passou a operar como uma meme stock. As oscilações do preço das ações refletiam o otimismo dos investidores em relação às chances de vitória de Trump, gerando um sentimento de inevitabilidade e força política que alimentavam o entusiasmo de sua base eleitoral. Então, o que aconteceu? Ele criou sua própria rede e a sociedade pôde ter acesso à verdade, que é o nome da plataforma dele. Né? Falou assim, olha, vocês não vão ser enganados por fake news. E como a maioria estava sendo enganada, todo mundo começou a buscar conteúdo neles. E aí, como nem todo mundo estava na rede dele, os que estavam na rede pegavam os conteúdos dele e jogavam nas outras plataformas, entendeu? Na onde o Trump era bloqueado. E aí a sociedade americana acordou para esse problema. Falou assim, não mexam com a nossa primeira emenda. Isso para nós é uma questão de honra. Vamos continuar vendo aqui? Passar por vídeo aqui para continuar acompanhando aqui. Breaking News, CNN. 7h31 pelo horário de Brasília, 5h31 em Washington. Nós trazemos Breaking News da CNN Brasil para informar que Donald Trump é eleito oficialmente pela projeção da CNN Internacional como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Repetindo, Donald Trump, pela projeção feita pela CNN com os últimos resultados de Michigan, traz então que Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América. E aí o que ele faz? Depois que ele assume,
né? Ele chama os donos das grandes plataformas, das Big Techs, né? Da Apple, do Facebook, da Meta, né? do TikTok, e chama o pessoal lá para conversar, né? Do IBM. Essa turma da tecnologia falou assim, olha aqui, o negócio é o seguinte, vocês estavam sendo prejudicados, por quê? Porque vocês estavam sendo obrigados a me esconder e esconder a verdade. Entendeu? Porque tinha aí um governo que tinha uma organização criminosa que estava tomando conta do país. O povo americano entendeu isso porque eu consegui chegar até o povo americano criando uma própria rede, uma rede alternativa. E esse público buscou esse conteúdo e colocou nas redes de vocês. Então, vocês têm que ter esse público com vocês, que é o público que me elegeu. E nós vamos investir em vocês, para vocês continuarem mantendo esse perfil e a liberdade, manter a primeira emenda, né? Garantindo isso. Nós vamos garantir para vocês que vocês tenham isso. E vamos mais ainda, vocês têm investimentos, vocês montam chips em outros países, não, se vocês montarem aqui no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, né, trazer para cá, para investir aqui, para criar mão de obra aqui, em vez de ficar explorando mão de obra barata, né, nesses países do terceiro mundo, né, quase trabalho de escravo, né, montar chip, essa coisa toda, vem, monta aqui, e aí quanto vocês vão fazer de investimento aqui? Pode contar comigo. Aí o Facebook falou, vou colocar 600 bilhões. O outro falou, vou colocar 200 bilhões. Aí a turma começou a falar, vamos investir em inteligência artificial. Aí vamos continuar vendo. Artificial deve reorganizar as cadeias produtivas nos próximos anos e que isso também vai, de alguma maneira, definir competitividade. Nós temos movimentos de regulamentação em vários países do mundo e as principais provedoras desse serviço são, de alguma forma, as plataformas dos Estados Unidos, né? Sejam elas as próprias ofertantes da IA, sejam elas as redes sociais, onde essa comunicação e essa efervescência, né, do mundo do século XXI acontece. Então, os Estados Unidos, nesse sentido, vão liderando esse debate e vão tentando pautar até que ponto essa regulamentação internacional vai, porque justamente tem interesses de negócio de grandes corporações que estão territorializadas lá de alguma forma. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou nesta sexta-feira o bloqueio da plataforma de vídeos Rumble por descumprir ordens judiciais. A decisão vem meses depois de outra do mesmo tipo, emitida contra a rede social X, do magnata Elon Musk. O magistrado determinou em sua decisão a suspensão imediata, completa e integral do Rumble no Brasil, até que a empresa canadense esteja em conformidade com a lei. Na quarta-feira, a plataforma e uma empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentaram uma ação conjunta contra Moraes em um tribunal da Flórida por supostamente censurar vozes de direita nas redes sociais. O Rumble se retirou do Brasil em dezembro de 2023, depois de rejeitar uma ordem judicial para remover conteúdos do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que vive nos Estados Unidos e é considerado foragido pelas autoridades brasileiras. Após a plataforma retornar neste mês, o ministro impôs um prazo para que informasse seu representante legal no território brasileiro, conforme estipula a legislação nacional. Com o fim do prazo nesta sexta-feira, sem o cumprimento por parte da empresa, Moraes decidiu suspender as operações do Rumble no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações, responsável por executar a medida, tem 24 horas para bloquear a plataforma. Então, o que a gente assiste é que existe um delay, né, de 2 anos dos Estados Unidos para o Brasil, né? Então, os americanos acordaram lá a tempo, né? O Trump conseguiu burlar, né, esse bloqueio, né, do crime organizado, né, que preferia prestigiar o Talibã do que prestigiar um presidente americano, né? Baniu o presidente americano. E aí a sociedade reagiu, falou, não, peraí, nós vamos botar o Trump lá e vamos... Aqui é a primeira emenda que vale. Mas isso também, quando o governo Biden assumiu, em 2021, né? Em 2022, aconteceu aqui, né? A mesma coisa, porque o Biden estava no poder. E aí eles patrocinaram aquele 8 de janeiro aqui no Brasil. E aí,
censura em cima. O Alexandre de Moraes era vamos dizer assim, o CEO do esquema, né? Junto com os democratas americanos aqui no Brasil, né? Censurou o X, derrubou o X aqui durante um tempo, que era do Elon Musk, né? Derrubou a Rumble, né? Eu não consigo falar essa plataforma. Por quê? Porque tem que esconder essa verdade aqui no Brasil, ainda, né? Só que o Trump, né, tá vindo para cima. E aí começou, agora processamos o cara, você foi mexer com a primeira emenda aqui, rapaz, você vai ser um exemplo, você vai ser um exemplo para o mundo, né? O Alexandre de Moraes vai servir de exemplo para o mundo o que acontece quando alguém tenta infringir a primeira emenda da sociedade americana, né? Vamos continuar assistindo aqui. E o ministro Alexandre de Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Os 21 dias se cumpriram o 15 de junho, que foi na segunda-feira. Isso com horas, né? Umas 10 horas antes de expirar o prazo. Essa noite da segunda-feira, o governo do Brasil entrou com uma moção para intervenir, etc. Mas, curiosamente, tudo o que eles apresentaram também indica, e eles deixaram explícito, que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele está sendo processado como já conversamos, acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais. E por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervene, mas não em nome do Alexandre de Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre de Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza. Quarta, não teve novidades, não pediram uma prórroga, não apareceu absolutamente ninguém por ele. Então, a conclusão disso foi que ele claramente não vai comparecer, não vai participar do processo. Então, por isso, hoje de manhã, a gente solicitou à Justiça Americana que considere ele em revelia e proceda para condenar o Alexandre de Moraes pela ação da Rumble e Trump Media. A Rumble e o grupo Trump Media pediram à Justiça dos Estados Unidos que julgue a revelia o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essas empresas estão contestando decisões que o ministro tomou relacionadas a medidas envolvendo plataformas digitais. No pedido, os advogados afirmam que houve tentativa frustrada de efetivar a citação de Moraes devido ao que eles chamam de evasão do réu. Os dois grupos sustentam ainda que ordens emitidas por Moraes, como restrições, bloqueios, violariam garantias constitucionais dos Estados Unidos. Nas redes sociais, o advogado que representa a ação disse, abre aspas, que Moraes foi devidamente notificado e, fecha aspas, e que o prazo de 21 dias para responder expirou. Ainda segundo ele, Moraes não compareceu, não respondeu e nem pediu mais tempo. Agora tem um contexto. Nesta semana, a Advocacia Geral da União pediu ao Tribunal da Flórida o encerramento desse processo. A petição foi protocolada na última segunda-feira e a AGU pede a extinção porque afirma que os atos tomados pela Justiça brasileira cabem à Justiça brasileira e não há espaço para uma revisão pela Justiça de outro país. Então, Moraes vai sentir o peso da primeira emenda da maior potência do mundo, imposta, né, através de uma ação judicial, a lei americana. Bem, não sei se você entendeu o que nós trouxemos aqui para você e a importância desse julgamento do Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos, entendeu? E como isso é histórico para o momento que o Brasil vive com os americanos, os Estados Unidos vive, a revolução tecnológica, né? A retomada, né,
da participação da sociedade dentro do contexto político, né, do debate político, né, e indo para cima mesmo dessa coisa né, da ocupação, né, das nossas instituições, das instituições americanas, pelo crime organizado. Né? Chegou a hora agora da sociedade, de uma forma, reagir e trazer de volta, né, a normalidade. E aí, talvez, Alexandre de Moraes vai ser um exemplo que vai entrar para a história como o primeiro juiz, né, que tentou agredir a primeira emenda dos Estados Unidos. Tá bom? Tá bom, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando aqui direto sobre o 2. Já me apresentei, quero ver o seu comentário, quero ver se você gostou desse vídeo, se você acha ele importante. E aí você dá um like aí para nós, para subir com esse vídeo aí, porque aqui a gente não coloca, não faz tráfico pago. Nós somos pobre de mais. Mas você pode fazer isso compartilhando com seus amigos, compartilhando com a sua família, né? Vamos mostrar para o Brasil e para o mundo e para os americanos que nós também temos apreço à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, né? E que a verdade sobressaia. Fique com Deus e até a próxima.